Bom dia, meu lindo! Bom dia, minha linda! Tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais um Diário de Sucesso. E hoje é aquele momento, talvez você não entendeu esse título. Você caiu aqui de paraquedas. Mas eu tenho certeza que é aquele momento que você precisa dessa mensagem. Você não entendeu o título, mas você sentiu que você precisava. Você acredita que nunca foi encontrado, mas na verdade você foi encontrado no momento que mais precisava. E olha, tem gente que acha que precisa estar bem para Deus olhar para ela, que precisa estar limpa, organizada, em dia com a espiritualidade. Mas a verdade é bem outra. Deus tem um jeito muito peculiar de trabalhar. Às vezes Ele escolhe justamente quem ninguém escolheria. Quem tem um passado difícil, quem já errou feio, quem não parece que está pronto e nem que seria digno para a missão. E eu sou uma prova muito viva disso. Porque Deus me resgatou e me trouxe de volta, mesmo depois de falar que eu não nasci para pregar o Evangelho, que eu não queria. Mas a frustração e o vazio que existia dentro de mim era tão grande que só foi pertencido e preenchido com o amor que eu sentia quando eu estava na casa dele. Eu poderia contar minha história, mas não é essa que eu vou contar. Hoje eu quero contar a história de Saulo. Na verdade, Paulo. Antes de ser um apóstolo, ele era Saulo, o perseguidor. Ele era temido porque ele pretendia os cristãos. Ele sentia prazer nisso. Ele aprovou a morte de Estevão. E ele arrastava e acabava com famílias inteiras, com ódio. Ele era muito temido pelos cristãos naquela época. E veja como Deus trabalha de uma forma muito misteriosa e sem que nós conseguimos realmente entender. E eu reforço, às vezes Ele escolhe quem jamais nós no lugar escolheríamos. Porque no meio de caminho de ódio de Saulo, Jesus apareceu para ele. E Jesus não foi em forma vingativa. Ele apareceu ali para questionar e abalar e mudar a vida de Saulo. Porque ele só falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego e calado. Porque ele não sabia nem sequer a origem daquele ódio que ele sentia. E pela primeira vez, ele viu Jesus de forma presencial. E foi naquele momento que começou a transformação. Para quem não sabe, ele estava cego e ele foi levado para Damasco. E durante 3 dias ele ficou cego, sem comer, sem beber, com dificuldades. E aí, Deus manda um desafio para Ananias. Deus fala para ele o seguinte: vá até ele porque ele é um vaso escolhido. Chegou o momento dele. Eu o encontrei. E meu irmão, eu imagino muita cabeça de Ananias nessa hora. Porque se fosse eu
Eu ia falar, Senhor, você é louco, não compensa. Eu vou curar aquele que persegue meus irmãos. E aí tá mais um reforço que a gente não entende os planos de Deus. A gente não consegue compreender quem Ele realmente escolhe. Uma vez eu escutei uma frase que pra mim faz total sentido na minha vida. E talvez você precise dessa frase hoje. Que Deus escolhe os improváveis. Os improváveis são escolhidos por Deus para missões que os santinhos, o 100% perfeito, não poderiam ir. Porque os improváveis, as pessoas falhas e as pessoas que já erraram, elas podem testemunhar mudança. Mudança que Deus faz na vida minha, na vida sua. E eu acho engraçado que mesmo com medo, porque Ananias, ele estava com medo. Mas ele obedeceu. Ele foi e orou por Saulo. E naquele momento ele recuperou a visão. E eu acho engraçado que... Por que ele ficou cego? Porque ele via o mundo de uma forma que não era que Jesus queria para ele. E quando ele volta a chegar, foi por meio de uma oração. Foi o meio que Jesus queria que Saulo visse o mundo daquela maneira. Através de orações. E muitas pessoas, elas enxergam por fora. Somente pelo exterior. E ele começa a ver por dentro. Jesus começa a ver por dentro de nós. De Saulo para Paulo. E tudo muda. Porque o perseguidor se torna perseguido. E eu acho engraçado que o inimigo do evangelho se torna o mensageiro dele. Porque Paulo começa a pregar, começa a viver pelo evangelho. Mas isso não significa que a vida dele, a partir daquele momento, se tornou fácil. Se tornou mais difícil. Porque ele foi apedrejado, foi chicoteado, preso, abandonado, traído, frustrado. Foi rejeitado por quem devia até proteger. Mas ele nunca voltou atrás. Porque ele sabia que ele foi encontrado no pior momento da vida dele. Que ele tinha um ódio que ele não conseguia entender de onde vinha. E quando a graça te alcança, meu lindo e minha linda, você nunca mais vai ser o mesmo. Paulo escreveu cartas que até hoje na Bíblia estão presentes. Cartas que transformam vidas até hoje. E ele terminou a vida dizendo: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. E você também tem um passado difícil e você pensa que a resposta de Deus é sim. Ele ainda pode te usar. Ele pode te transformar de um Saulo para um Paulo. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando corações quebrados para Ele transformar. E você, meu lindo, hoje caiu numa armadilha. Porque você foi encontrado. Hoje é seu dia. Hoje você é encontrado. Mas para isso você tem que querer. Sentir o maior amor do mundo, que é o amor de Deus. E a sua história ainda, ela está sendo escrita. Mas para isso você tem que aceitar Jesus. E se você quer aceitar Jesus, feche os olhos comigo e vamos orar. Senhor meu Jesus,
Eu reconheço que eu sou um ser humano falho, quebrado, que muitas das vezes eu fiz escolhas sozinho. Escolhas que talvez, muitas das vezes, na verdade, tenham desagradado seu coração. Eu sou um ser humano falho, mas eu reconheço que o Senhor é meu único Deus Salvador. O Senhor é amor. E eu venho aqui hoje porque eu quero ser encontrado. E eu me encontrei. Eu quero ir para sua casa, meu Pai. Eu quero sentir meu coração arder e desse amor que é o Senhor. Meu Pai, eu reconheço o Senhor como meu único Deus, legítimo Salvador. E eu quero lhe servir. A partir de hoje, eu sou todo seu. Apesar das minhas falhas, apesar do meu coração quebrado, eu sou seu para o Senhor me consertar e o Senhor ser o meu olheiro do meu vaso quebrado. Amém. Meu lindo, se você gostou dessa mensagem, ela te encontrou no momento que você precisava, eu queria contar com o seu like, com o seu comentário, contar a sua experiência para mim. Mas principalmente, compartilhar essa mensagem para, assim como você, uma pessoa que se sente perdida e acha que ainda não foi encontrada. Porque a gente também vai pegar na armadilha, porque vai ser o dia dela de ser encontrada. E se você gostou dessa mensagem, eu queria te dizer uma boa notícia. Amanhã a gente tem mais um episódio, porque aqui todo dia tem um episódio. Que todo dia Deus tem uma mensagem nova pra você. Afinal, somos o Diário de Sucesso.